Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O burburinho tomou conta das Laranjeiras quando a notícia estourou. Um sheik árabe, dono do Al Nassr, demonstrava interesse real em adquirir o Fluminense. O CEO da holding milionária mergulhou no universo tricolor, assumindo uma postura de fã, acompanhou cada lance do time em 2025, se encantou com a força emocional e com a camisa pesando no peito dos jogadores. No Brasileirão Série A, o Fluminense vinha lutando firme. Com média de 1,84 ponto por jogo e desempenho sólido em casa, 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas em 5 partidas, o clube figurava entre os primeiros, consolidando sua condição de protagonista no campeonato. Nas outras frentes, a equipe contava com campanha promissora, invicta na Copa do Brasil, 4 vitórias em 4 confrontos, equilibrada na Copa Sul-Americana, 4-1-1, e ainda representava o Brasil no Mundial de Clubes de 2025, onde chegará às semifinais, sem esquecer a histórica campanha no Carioca. O CEO mirava alto. Com o título de Mundial de Clubes como meta, via no tricolor a sede de grandeza que faltava ao clube para romper as barreiras locais. A ideia era injetar dezenas de milhões de reais para elevar o padrão do CT, ampliar o elenco e trazer reforços de impacto europeu. Tática era a palavra de ordem. Já nas Laranjeiras, falava-se que Renato Gaúcho teria plenos poderes para gerir a verba. Primeira etapa, modernização do centro de treinamento. Em seguida, cirurgia fina no ataque, fortalecer o trio Arias, Cano e Canobil com outro centroavante, talvez um jovem de projeção europeia. O Fluminense, hoje, ostenta craques veteranos como o goleiro Fábio, de 44 anos, recordista de clean sheets e presença gigante no vestiário. Na zaga, Thiago Silva, com 40, continua rodando tático e impondo respeito. No meio, Arias é motor e garçom da equipe, surgindo com passes decisivos. O possível aporte do Sheik daria suporte para projetar o Flu no topo da América do Sul e disputar com dignidade a Champions League Sul-Americana, a Libertadores e o Mundial de Clubes, mirando o troféu após o vice de 2023. O CEO via no clube a combinação entre história e urgência, time maduro, carisma influente e torcida vibrante. Um investimento milionário implicaria também ampliar a base social, renovar camisas e elevar receitas com patrocínios globais. O Sheik acreditava no apelo do Flu, com Maracanã lotado, marketing potente e visibilidade na Ásia e Oriente Médio, o retorno financeiro poderia ser explosivo, além da glória esportiva. Já imaginava-se reforços pontuais, um ponta-canhoto raçudo para acelerar áreas pela direita, um volante de envergadura para seguir o legado de Hércules, recém-chegado por 29 milhões de reais, e um ponta criativo para nutrir Cano, que renasceu em 2025 com 10 gols em 11 jogos. A tensão crescia, torcedores queriam saber se o clube perderia sua alma com o capital estrangeiro. Seria mantida a gestão carioca? O CEO falava em manter Renato no comando, com autonomia total, e valorizar a base, protegendo joias como Wesley Nathan, estreante aos 16. No Grêmio de bastidores, o desespero dos rivais era visível, o Flu se tornaria uma potência continental, com recursos planos, calendário agressivo e plano de crescimento de médio prazo, visava vender peças caras, garantir receitas para gerar ciclo de sucesso. O cenário de expectativa beirava o mítico. A tensão no vestiário era palpável. Comissão técnica e elenco já especulavam sobre como seriam os desafios táticos com novas contratações. Se o 4-2-3-1 se manteria ou Renato voltaria ao tradicional 4-4-2 com pontas rápidos. Narrativa principal era claro. O Fluminense, atualmente valorizado em cerca de 86 milhões de euros, poderia dobrar esse valor em poucos meses com reforços certos, visibilidade internacional e rendimento em campo, com a grana e o respaldo do Sheik na retaguarda. Isso dava aos torcedores um misto de êxtase e apreensão, valorização do patrimônio, disputas por posição no elenco tensionadas, promessa de títulos e projeção global. Tudo isso embalado por uma operação de aquisição que soava como o enredo de um grande campeonato knockout. Ficou no ar a pergunta: Fluminense mudaria sua essência ou entraria em nova era triunfante, elevada por um investimento milionário que, se bem aplicado, colocaria o clube no panteão do futebol mundial?
A torcida respirava expectativa, o clube arfava de ambição. As reuniões que movimentaram os bastidores do Fluminense nas últimas semanas foram marcadas por sigilo absoluto. Os representantes do Sheik árabe desembarcaram discretamente no Rio de Janeiro, se hospedaram em um hotel de luxo na Zona Sul e mantiveram encontros privados com a diretoria tricolor. Nenhum anúncio oficial foi feito, mas o clima entre os envolvidos indicava que algo grande estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Renato Gaúcho mantinha o grupo focado dentro de campo. O treinador, que assumiu o comando no início de 2025 com a missão de resgatar a identidade ofensiva do Flu, já acumulava 7 vitórias consecutivas no Maracanã. Sua popularidade entre os torcedores explodiu. Agora, com a possível chegada de recursos milionários, Renato poderá enfim executar o projeto idealizado desde o início do ano, um time ofensivo, veloz e dominante. O elenco também passou a especular nos bastidores. Jogadores experientes, como Thiago Silva e Felipe Melo, viam com bons olhos a profissionalização ainda maior da estrutura do clube. Jovens como Alexander e Arthur pediam tranquilidade, sabiam que o projeto era promissor, mas temiam uma pressão desproporcional sobre os ombros. A comissão técnica, por sua vez, traçava diferentes cenários para lidar com um plantel reforçado. A torcida, como sempre, foi o termômetro da emoção. As redes sociais explodiram com a hashtag #Flu2milhões. Imagens fictícias de Cristiano Ronaldo com a camisa tricolor viralizaram. Vídeos antigos de títulos históricos do clube foram resgatados, agora com uma trilha sonora épica e mensagens como "O futuro começa agora". No meio de tudo isso, o recado mais impactante veio de um torcedor anônimo em uma faixa estendida na arquibancada: "Se for para sonhar, que seja grande". E com o Flu no topo do mundo. Em paralelo, os números falavam por si. De acordo com os cálculos da equipe financeira do clube, o aporte inicial seria de cerca de 80 milhões de dólares, com possibilidade de aumentar para 150 milhões em 3 anos. Esse valor seria dividido entre investimento direto no elenco, infraestrutura e marketing internacional. O plano incluía ainda a construção de um novo centro de excelência física em Xerém, voltado à base. Mas não era só o dinheiro que impressionava. A admiração genuína do CEO pelo Fluminense mexia com todos. Ele contou, em uma das reuniões, que conheceu o clube vendo o jogo contra o Liverpool no Mundial de Clubes de 2023. Desde então, começou a seguir cada passo da equipe. Ficou encantado com a paixão da torcida, com o estilo vibrante de jogo e, principalmente, com a história do clube. Disse que enxergava no Fluminense o espírito de luta que todo gigante deve carregar. O desejo do empresário era claro: transformar o Fluminense em um dos clubes mais temidos do mundo, sem apagar suas raízes. "Não queremos um novo clube, queremos o Fluminense no seu auge", teria dito em tom firme, arrancando aplausos até dos mais céticos durante uma das reuniões com o Conselho Deliberativo. O plano era preservar a alma do time, dar voz aos ídolos, manter o DNA ofensivo e, ao mesmo tempo, competir com as potências da Europa. No mercado da bola, o Fluminense já era citado em conversas com empresários de peso. Havia rumores de que 2 nomes sul-americanos com passagem pela Europa estavam na mira do clube. Um lateral uruguaio e um meia colombiano poderiam pintar nas laranjeiras, caso o investimento fosse confirmado. Além disso, o clube já monitorava jovens talentos africanos e asiáticos, mirando em mercados que poderiam render não só qualidade técnica, mas também retorno financeiro e marketing global. Internamente, o clube começava a se preparar para a nova fase. Reuniões estratégicas foram realizadas para adequar os contratos dos principais jogadores ao novo patamar financeiro. Novas cláusulas de produtividade, premiações por metas atingidas e bonificações por títulos começaram a ser discutidas. O departamento jurídico foi acionado para revisar estatutos, enquanto o marketing desenhava uma nova campanha global para promover o Fluminense do mundo. O impacto no futebol brasileiro também seria inevitável. Rivais como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro já acompanhavam cada passo com preocupação. Não se tratava apenas de um novo rico, mas de um clube com história, camisa pesada e torcida apaixonada, agora impulsionado por um investidor internacional disposto a romper paradigmas. O Fluminense, que já incomodava mesmo sem tanto poderio financeiro, agora ameaçava dominar de forma avassaladora. Na Conmebol,
a movimentação também causava barulho. A entidade máxima do futebol sul-americano começou a acompanhar de perto as movimentações. A possível valorização da Libertadores e da Sul-Americana com um Fluminense forte em todos os aspectos animava os dirigentes, que enxergavam nisso uma oportunidade para elevar o nível das competições. O Maracanã, palco sagrado, poderia voltar a ser o grande centro do futebol continental. Nos corredores do clube, a emoção se misturava ao nervosismo. Conselheiros veteranos, acostumados a lidar com dificuldades financeiras, agora se viam diante de uma revolução. Jovens dirigentes buscavam equilíbrio, queriam aproveitar a chance histórica sem perder a essência. O presidente do clube, em poucas palavras, resumiu tudo: estamos diante do maior desafio e da maior oportunidade da história recente do Fluminense. Em campo, o time continuava respondendo. A invencibilidade no Maracanã era mantida, a classificação na Sul-Americana foi confirmada com antecedência, e o clube avançava firme na Copa do Brasil. A motivação dos jogadores era visível, sabiam que estavam escrevendo um capítulo importante, talvez o mais importante, da história centenária do tricolor das Laranjeiras. E nos próximos dias, a decisão deverá ser anunciada. Se o investimento for aprovado pelo Conselho e as negociações forem finalizadas, o Fluminense viverá uma nova era. Um ciclo de ambição, de estrutura, de reforços e, acima de tudo, de sonhos renovados. A torcida já está pronta. A cidade respira expectativa. E o futebol brasileiro pode estar diante de um novo gigante global nascido no coração do Rio de Janeiro. Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com o martelo prestes a ser batido, o ambiente nas Laranjeiras beirava o irreal. Membros do conselho já discutiam o cronograma de mudanças, jornalistas se amontoavam na porta do clube, e até ex-jogadores históricos foram chamados para opinar sobre o futuro. A chegada do investimento do Sheik árabe dono do Al Nassr, mais do que uma transação comercial, era tratada como um divisor de águas, comparado apenas à profissionalização do futebol brasileiro na década de 30 ou ao advento da Lei Bosman na Europa. Dentro desse novo contexto, o Fluminense deixava de ser apenas um clube tradicional, passava a ser um projeto global, com pretensões que iam muito além dos títulos regionais ou nacionais. A meta era clara: alcançar o topo do futebol mundial em 5 anos. Para isso, um plano de ações dividido em fases foi estruturado, começando pela ampliação das categorias de base, seguida pela modernização do centro de treinamento Carlos Castilho e pela contratação de reforços com perfil de protagonismo imediato. Um dos diferenciais da proposta do CEO árabe era o respeito absoluto à história do clube. Ele fez questão de garantir que a sede nas Laranjeiras seria preservada, e até revitalizada, como patrimônio histórico e coração emocional do Fluminense. Também deixou claro que a torcida teria participação ativa nas decisões estruturais, sendo criada uma plataforma digital para consultas públicas e enquetes sobre temas relevantes. O projeto, batizado informalmente de Influ 2030, previa ainda uma série de intercâmbios com clubes do Oriente Médio e da Europa, com amistosos, intercâmbio de categorias de base e compartilhamento de metodologia de treino. A comissão técnica do Flu também passaria por capacitações internacionais, com cursos e workshops em centros de excelência como o Aspire Academy, no Catar. As transformações no departamento de futebol também seriam significativas. Um novo diretor executivo internacional seria contratado, com experiência em clubes como Sevilha e Porto. A missão dele: montar um elenco com equilíbrio entre juventude e experiência, com poder de decisão em jogos grandes e fôlego para temporadas longas. A nova fase traria mais do que medalhões, traria uma mentalidade vencedora e moderna. A chegada do dinheiro abriria portas para reforços de calibre mundial. Entre os nomes especulados, estavam atacantes que disputaram recentemente a Champions League, um zagueiro campeão europeu e até um técnico estrangeiro cotado para compor a comissão técnica com Renato Gaúcho. A ideia era mesclar o estilo sul-americano aguerrido com a disciplina tática europeia, criando uma identidade de jogo difícil de ser batida. Fora das 4 linhas, o Fluminense também ganharia projeção.
A marca do clube seria relançada globalmente com uma nova identidade visual, acordos de mídia no Oriente Médio e Ásia, além de uma campanha de marketing com grandes influenciadores e ex-jogadores. Estava nos planos a criação de uma série documental em parceria com uma gigante do streaming, retratando o renascimento tricolor, desde os bastidores até os gramados do Maracanã. A participação do Flu em torneios internacionais também se intensificaria. Além da Sul-Americana e Libertadores, o clube disputaria torneios de pré-temporada na Europa e na Ásia. Essa movimentação visava, além do retorno técnico, a ampliação da base de torcedores fora do Brasil. O Fluminense queria se tornar uma marca esportiva global, ao lado de clubes como PSG, Chelsea e Bayern de Munique. Ainda que o contrato não estivesse oficialmente assinado, fontes ligadas à alta cúpula tricolor afirmavam que as cláusulas já haviam sido acertadas. Restavam apenas detalhes burocráticos e o aval final do Conselho Deliberativo, que estava prestes a se reunir em caráter extraordinário. A votação seria simbólica, pois o clima era de aprovação unânime, um sinal de que o clube inteiro caminhava em sintonia rumo ao novo ciclo. A imprensa internacional já monitorava os próximos passos. Veículos árabes, europeus e até norte-americanos mencionavam o caso Fluminense como exemplo de fusão entre tradição e modernidade. A expectativa é que, após a oficialização do negócio, o clube seja capa de jornais e tema de análises em programas esportivos globais. Em meio a tudo isso, o elenco tricolor treinava forte no CT Carlos Castilho. Com foco total na reta final do Brasileirão e nas semifinais da Copa do Brasil, o grupo queria entregar resultados à altura do momento histórico. Cada jogador sabia que estava jogando não apenas por pontos, mas por um lugar na história do clube, uma história que, em breve, ganharia novos capítulos com investimentos, estrutura e glória. No último treino aberto antes da próxima rodada, a torcida apareceu em peso. Cantos, bandeiras, gritos de guerra. Em um dos muros do CT, alguém pichou a frase: "Dos tempos de seca aos dias de ouro, o Fluminense sempre resistiu. Agora é hora de dominar." Era o resumo da alma tricolor, resiliente, apaixonada e pronta para o futuro. A novela da compra pode até terminar com um contrato assinado e manchetes nos jornais, mas para o torcedor do Fluminense, esse é só o começo. O começo de uma era. De um sonho ousado que mistura petróleo, tradição, suor e paixão. E, se o futebol é feito de histórias, o Flu acaba de escrever uma das mais épicas da sua existência. A pergunta agora não é se vai dar certo, mas sim, quem vai parar o Fluminense? Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.